Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a esse momento de estudo, de aprendizado. Bem-vinda, querida. E é com muita alegria que estamos juntos, mais uma vez, novamente, reunidos para estudarmos mais um capítulo de Amélia Rodrigues, do livro Pelos Caminhos de Jesus. Hoje nós temos a nossa querida Elvira, que aceitou, né, Elvira, de bom grado, o convite. E iniciamos pedindo a Antônio que cante, Antônio, para nós. Tem que dar trabalho para esse povo. Boa tarde a todos, que Deus abençoe mais uma tarde de domingo. Ele é o pão da vida, o ar que eu respiro, a fonte de energia, é o caminho, verdade e vida, a luz que me ilumina, o sol do amanhecer, o brilho das estrelas, o que me faz viver. Então eu vou seguindo pela estrada de luz, comigo a esperança de encontrar Jesus. Ele é o pão da vida, o ar que eu respiro, a fonte de energia, é o caminho, verdade e vida, a luz que me ilumina, o sol do amanhecer, o brilho das estrelas, o que me faz viver. Então eu vou seguindo pela estrada de luz, comigo a esperança de encontrar Jesus. De encontrar Jesus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem
aconselhar a quem? Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Agradecido, Antônio, em nome de todos que estão aqui, da Casa do Evangelho. Gratidão. Por mais uma oportunidade de harmonizar o nosso trabalho e o ambiente ao qual nós nos encontramos. Mais uma vez, boa tarde, boa noite para todos nós, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro marcado com o Evangelho, estudando as obras de Amélia Rodrigues. Hoje nós temos, como falamos no início, a participação da nossa irmã Elvira. Elvira está em Ponta Grossa, no Paraná, e ela aceitou o nosso convite para falar o capítulo 20 do livro Pelos Caminhos de Jesus. A todos que estão aqui também pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. Estou vendo algumas pessoas aqui pela primeira vez. E nós ficamos muito felizes e contentes com a presença de todos. Elvira, querida, seja bem-vinda, fique à vontade. Você tem até às 17h55 para discorrer o tema que você preparou para todos nós, que é o capítulo 20 desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, que vai falar sobre o poema do perdão. Tema fácil, né, amiga? Ai, muito fácil. Você vai trazer a receita direitinha para a gente perdoar. Nos últimos meses, sempre eu estou pegando esse tema, não sei que porrada. Mas vamos lá. Então, falar sobre perdão, né, gente, para mim especialmente, é muito bom, porque a gente vai estudando e vai se melhorando, né, a cada dia. E hoje a gente traz aí um poema do perdão, né? A Amélia nos presentear aí com
um texto muito lindo, muito rico, que dá assim, uma palestra não de 55 minutos, mas de várias horas. Mas a gente vai, né, condensar aí. Então, eu trouxe um coraçãozinho, né, eu gosto muito de imagem, coisa de professor. E eu queria que vocês se vissem aí nesse coração, né, nessa agulha, nesse, vamos dizer assim, alinhavado. E olha que do ladinho tem um outro coração menor, né? Tá perfeito, o outro nem tá tanto assim. Então, vamos pensar aí nessa imagem um pouco. A Amélia, ela começa com realmente um poema, e eu trouxe ipsiliter aí pra gente pensar. Esse é o início desse poema do perdão. E aí eu vou ler e vou destacar algumas coisas, porque nosso amigo aí, ele cantou de Jesus, né? Trouxe aí com muita lindeza, com muita arte, com muita sapiência, Jesus, esse mestre. E a Amélia nos traz algumas coisas, algumas pistas, né? Ela começa assim, ó, a semente de luz espraiava-se pelas margens das cidades humildes, né? Espalhava-se lá. Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim. Um sopro renovador alargava-se em todas as direções, atingindo as mais diversas paisagens dos corações humanos. Então, na mesma hora que ela está lá, né, num lugar circunscrito em Cafarnaum, ela já fala em outras paisagens. Lembra aquele coração que eu disse a vocês que estava meio alinhavado, né, do início? A palavra era proferida em canto de beleza invulgar, como dantes jamais ouvida. O estranho chegara e arrebatara multidões. Sua voz coloquial penetrava o âmago, né, o íntimo dos sentimentos, qual fosse uma bênção, por todos aguardadas. Cada vez que os lábios se abriam, as palavras se convertiam em gemas de superior qualidade. Gemas, leia-se pedra preciosa. Em poemas de luz que despertavam as consciências para as mais altas responsabilidades, para voos, né, mas elevados. Então, a Amélia já vem trazendo aí a semente de luz, o sopro renovador, o canto de uma beleza ímpar, né? Alguém que arrebatava as multidões, uma voz deliciosa que entrava pelo íntimo das pessoas. E, resumidamente, a Amélia fala uma bênção. E uma pérola de grande qualidade, né? Um poema de luz era o que saía da boca do mestre. Então, olha só, pensem aí que ser iluminado é esse, né? Era esse. E, mais uma vez, eu convido vocês a estarem lá em Cafarnaum, Betsaida, Magdala, vendo esse retrato de amor. Porque é um retrato de amor. É um retrato de um ser que só emana luz. Mas nem tudo é flores no caminho de Jesus e no nosso, né? A gente vai ver algumas mudanças de paisagem. Mas o que é que eu quero hoje, né? O que é que eu quero com vocês hoje aqui? Quais são os nossos objetivos? O que é que vocês estão fazendo aqui? Pleno domingo de tarde, podiam estar no shopping, podiam estar na praia, que está calor na Bahia, podiam estar passeando, mas resolveram estar aqui. Então, a gente tem um objetivo, ou vários. E eu trago alguns conforme o texto de Amélia. Eu queria que a gente hoje compreendesse ou ressignificasse a palavra perdão, né? O perdão é fundamental para a nossa evolução e nossa comunhão com Deus. Não tem como nós, seres imperfeitos, um monte de provas e expiações, não estarmos assim com perdão, já que a gente escolheu o caminho de Deus, né? E Mateus diz, né? O próprio Jesus, Mateus nos traz uma fala de Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se nós perdoamos os homens, perdoássemos, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai, que estás nos céus, não perdoará nas suas ofensas, né? Então, o próprio Jesus já nos alerta disso. É porque Deus é ruim? Não. É porque Deus é justo, né? Ele não é só bom. Porque bom, às vezes eu sou. Às vezes eu não sou tão justa na minha bondade. Sou bom para um, não sou bom para outro. Mas Deus não. Deus é justiça e misericórdia sempre. Então, ele já vai avisando a gente, olha, perdoa-se,
perdoa, reconcilia com aquele que brigou, com aquele que ofendeu, você também ofende, por aí vai. Então, Jesus já deu para a gente isso aí. Então, nosso objetivo hoje é compreender mais um pouco do perdão através de Amélia. É desconstruir algumas coisas que a gente vai enfiando na nossa cabeça no decorrer da nossa vida, né? Mitos sobre o perdão. É essencial a gente descortinar o perdão, pegar o perdão mesmo, botar aqui, ele não fere, ele não rasga, ele não é uma faca, ele não tem espinho, pelo contrário, né? E se libertar de conceitos que a gente tem de olho por olho, dente por dente, que com ferro fere, com ferro quente tem que ser ferido e por aí vai. Então, esses são os nossos objetivos. É refletir sobre os impactos do perdão e do não perdão em nossa vida, né? Entender que ele afeta a nossa saúde emocional, o nosso físico, quando a gente está com ódio, que a gente não perdoa, a gente vai arrastando esses grilhões, às vezes por uma encarnação inteira. Entender que quando a gente está assim com ele, ele contribui para a gente, para o nosso crescimento enquanto ser humano, nos nossos relacionamentos, principalmente nas nossas famílias, nos meios que vivemos, né? Então, a gente está aqui para também praticar a libertação. Perdão é prática de libertação. É a prática de libertação interior e exterior também, você só deixa aí. E é uma oportunidade da gente aplicar os ensinamentos daquela luz que a Amélia vem nos trazer nos primeiros parágrafos. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, né? E como o Ju bem disse, a gente vai ter um texto base que está lá nesse livro aí, Pelos Caminhos de Jesus, a lição 20, que tem o nome Poema do Perdão. Realmente, né, a Amélia nos traz de uma forma bem linda a figura de Jesus. Mas ela não deixa de pontuar onde essa figura iluminada estava. Jesus estava num lugar inóspito, árido, no qual as pessoas estavam muito secas, né? Muitas vezes por falta de conhecimento e por poder também. A gente tinha esse balanço aí, essa balança onde Jesus andava. Então ela vem trazendo ali os lugares que Jesus andava e quem era Jesus. Mas a gente não pode também esquecer que Jesus, ele era uma luz que incomodava. No meio de Jesus, no meio daquela lindeza toda que a Amélia nos traz, ela nos lembra que Jesus, isso é um texto também que eu tirei de lá, estava no meio da inveja e da calúnia. De pessoas que queriam, né, que ele se calasse, achando que ele queria outro tipo de poder, que ele tinha outro reino, né, que não seria dos céus dentro de nós, que ele realmente iria ser o rei dos exércitos, o Messias, e por aí vai. E aí ela diz assim, a calúnia insaciável seguia-lhe os passos, abraçada a inveja doentia. Pensa, esse ser de luz no meio desse caos, né? Enquanto o amor, em canção rara e profunda sabedoria, espazia as dádivas da esperança, que, né, jorrava dádivas de esperança, modificando as estruturas do comportamento humano de quanto lhe cercavam. Então, em meio a tudo isso, esse ser de luz, em meio à calúnia, em meio à inveja, em meio à doença daquela época, né, da sociedade, ele ainda conseguia, com as suas dádivas de esperança, mudar comportamentos humanos. Mudar comportamentos humanos de seus seguidores, de pessoas do Sinédrio, de homens da lei, porque ele tocou Nicodemos, ele tocou guardas com suas palavras, com sua luz. Mas ele estava no meio disso aí. Naquela época, né, a Amélia também nos lembra, Israel seguia uma lei, né, a lei mosaica, a lei de Roma, dos romanos. O povo estava sofrendo, né, o povo sofria de fome, sofria de maus tratos. A gente tinha uma sociedade bem parecida com a nossa hoje, muitos com quase nada e poucos com muito poder, muito dinheiro, muita posição social. E a religião, né, e o sistema político era que mandava. Então, os líderes religiosos se preocupavam muito mais com as regras do que com a misericórdia de um povo que sofria. Eram os sepulcros caiados que Jesus nos falava tanto, né? Por fora, uma bela viola e por dentro, um pão bolorento. Mas Israel era assim. Mas em meio àquela inveja, a esse sistema, tinha uma luz que não se apagava, que não se apagou nem na cruz. E a Amélia vem nos trazendo isso de forma poética.
Mas a gente não podia deixar de falar que a imagem de Jesus e onde Jesus estava infiltrado, né? Vamos dizer que Jesus era uma luz no meio de várias cobras e aquele povo sendo massacrado pelo poder daquela época, né? Mas em meio a tudo isso, Jesus, ele proclamava o perdão. Ele não dizia para as pessoas se revoltarem contra o sistema, contra o poderio. Não, pelo contrário. Ele bradava aos 7 ventos, né? Perdoa 70 vezes 7. Reconcilia-se com o inimigo enquanto está no caminho com ele, né? Dá a outra face. E Jesus ia falando isso o tempo inteiro para as pessoas. Por isso que eu estou frisando, no momento político daquela sociedade bem complicada. Então, ele nunca quis levantar nenhuma arma, a não ser a arma do amor. E ele dizia, felizes são aqueles que perdoam, porquanto se liberam das paixões e adquirem a paz. É meio até controverso, né? Tipo assim, poxa, eu tô na necessidade, eu tô num ambiente que não tá legal, mas eu liberando perdão, eu adquiro a paz. Eu largo as paixões humanas, o egoísmo, né, o ódio, o apego material. Então, essa luz, ela brilhava mesmo no meio do caos. E fazia com que as pessoas dissessem, será que eu devo fazer isso? Porque com certeza, assim como a gente, né, hoje, com tantas, vamos dizer assim, com tanta literatura, com tanto conhecimento, a gente ainda duvida às vezes se deve seguir Jesus ou não, porque dá trabalho, né? Dá trabalho ser cristão, dá trabalho ser espírita, dá trabalho ser honesto, dá trabalho ter, vamos dizer assim, o depósito da moral muito mais elevado do que uma conta corrente. Dá trabalho, a gente é o tempo todo atacado, né? Por encarnados e desencarnados. Mas mesmo em meio a tudo isso, a gente ainda escolhe. Assim como muitos daquela época escolheram Jesus. Então, perdoar e escolher seguir Jesus é uma decisão consciente. A Amélia nos lembra no texto dela. O perdão é a escolha que eu tenho que ter consciência de que eu preciso dele, que eu necessito e que eu sou, vamos dizer assim, o maior beneficiado. Quando a gente decide perdoar, a gente toma posse, a gente toma controle das nossas emoções e realmente a gente libera uma paz interior imensa que a gente nem sabia que tinha. Então, aquelas pessoas, segundo a Amélia, decidiram de forma consciente seguir o mestre, né? E a Amélia também vem nos lembrar que quem recebe esse presente é quem perdoa e não aquele que é perdoado. Então, o perdão é um presente que a gente dá a gente mesmo. Como eu falei, né? É um ato de libertação. É isso que a gente está fazendo aqui. Tentar ver esse perdão como um alívio, uma sensação de leveza para esse espírito. Nós, espíritos, temos tantas e tantas lutas a travar aqui nesse mundo, porque a gente não veio aqui a passeio, nem para o playground, nem brincar de ser humano. A gente veio, sim, ser espíritos em carnes, mas viver muitas e muitas incontáveis dores que dependem também dessa nossa forma de ver o agressor e o agredido, o perdão e o perdoado, e por aí vai. Então, além disso, a Amélia vem nos dizer, né, que quando a gente perdoa, quando a gente pega esse poema do perdão e bebe, mas não em doses homeopáticas, não em goles, não, e a gente se, vamos dizer, embriaga desse perdão, a gente abre a porta para ter acesso, a gente mesmo ter acesso a uma cura interior. E a gente permite que essa cura nos liberte de amarras desse passado, dessa vida, e de outros tantos passados de vida anteriores. Né? E a gente vai seguindo para frente. Quando a gente vê, a vida vai seguindo. E a gente nem percebe quando a gente começou a perdoar e quando realmente o perdão se instaurou na nossa vida. Porque o perdão é um processo. O primeiro passo que eu tenho que dar é a vontade de perdoar. O desejo de perdoar. Não, eu vou perdoar. Como é que vai começar? Não sei.
Quando a gente percebe, já começou. O próprio Jesus, a espiritualidade amiga, vai nos possibilitando, nos colocando em situações na qual a nossa decisão vai se fazendo valer aos nossos olhos e aos olhos das outras pessoas, né? Lembrando que a gente é o primeiro a ser beneficiado. Nesse texto, há um diálogo de Pedro. E nós somos os Pedros que a Amélia nos traz, né? Antônio ali cantou aí, né? 70 vezes 7. E está lá em Mateus 18, 21 ao 22. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Pedro pergunta. Não, te digo. 70 vezes 7. Dá 490. Só que 490, cada perdão, quer dizer, cada falta, pense aí como a gente vai mensurar isso. Então, o que Jesus está nos tentando dizer é que o perdão, ele tem que ser o tempo inteiro. Sempre. Infinito. Ininterrupto. Diuturnamente. Constantemente. Ele não tem início, meio e fim. Ele é cíclico. Porque o tempo todo a gente está magoando e sendo magoado. Por quê? Porque nós somos seres humanos encarnados. Ser encarnado tem um ciclo. Mesmo que eu fique aqui parada. Se eu ficar parada, alguém vai ficar irritado porque eu parei. Eu vou irritar alguém, eu vou me irritar porque alguém está mandando eu andar. Encarnou, o bicho está pegando. Então, Jesus vem nos mostrar que o perdão não é uma contabilidade. Não é uma conta exata. Né? Mas é um estado da alma. Um estado do espírito. E Joana de Ângeles, né? Ela nos lembra que perdoar é a forma... Eu tirei o mais, tá? Mas ela diz lá, mais elevada de maturidade emocional. Quer dizer, se eu não tenho a capacidade de perdoar, algo errado não está certo. Principalmente se eu estou no meio cristão, independente de como eu cultuo Deus. Então, Joana, que é uma estudiosa da alma humana, do psique, né? Ela traz ego, sombra e por aí vai, mistura a gente de uma forma e diz assim, você precisa parar de focar no ego, mas tem que encontrar ele e dizer assim, opa, não é isso que eu quero ser. Não é correr dele. Mas a gente vai ter que parar de dar tanta ênfase a esse ego. Ela fala, é a forma mais elevada de matureza emocional. Então, se eu tenho dificuldade com perdão, está na hora de eu botar aqueles objetivos e dizer assim, opa, preciso dar o primeiro passo. Independente da forma como eu vou atrás desse Deus, vou de encontro a ele. Então, assim como Pedro teve dúvidas, nós também temos. Quantas vezes a gente se depara com a dor causada pelo outro, ou vice-versa, e a gente reluta em perdoar. E a gente diz assim, eu não vou perdoar essa criatura. Eu não tenho condições psicológicas. Eu não tenho maturidade emocional, espiritual. E aí, a Amélia vem nos dizer algumas indagações de Pedro, que são indagações nossas hoje. Né? Há mais de 2.500 anos atrás, Pedro já perguntava a Jesus, Jesus, o que eu faço para perdoar? Qual o caminho que eu tomo? E sim, e sim. E a gente continua hoje ainda. Então, eu trouxe também o texto lá de Amélia. Pedro, é um diálogo de Pedro e de Jesus, depois que ela apresenta Jesus daquela forma linda, depois que ela diz onde é que Jesus está, depois que nos fala um pouco sobre as leis, né, de Israel, daquele povo, ela traz um diálogo com Pedro e Jesus. E Pedro diz assim, e se alguém com quem não simpatizamos, não é a gente, né, gente simpatiza com todo mundo, a gente, deixa eu ver quantas pessoas tem na sala, 28 não, tira 2, que é a apresentação, esses 20 e poucos espíritas não tem ninguém que ele não se simpatize, não é isso? Tenho certeza disso. E aí Pedro diz, se não simpatizamos, nos ferir, por algum motivo, será lícito reagir? Representando ao juiz? Hoje é juiz com ciência, vamos botar juiz à polícia, o que vocês acharem? E aí Jesus fala, não, Pedro, todo aquele que agride com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. O que é que Jesus está dizendo? Aquele que fere é o primeiro a estar ferido. Né? E muitas vezes a gente acha que não, né? E aí Pedro continua.
Isso, porém, não significaria apoiar a violência, Senhor, e permitir que os maus dominem os simples e humildes? E aí Jesus continua, não, Pedro, de forma alguma. Os maus, leias, ignorantes, né, sem conhecimento, estão doentes, portadores de tormento destruidores dentro de si mesmo. Quantas vezes nós agimos assim com o outro? Na nossa família, que é aquele caldinho, não é cadinho, não, é caldinho fervilhante, que às vezes o sal e o açúcar se batem e fica insosso. Né? E Pedro continua. E se da agressão simples, Jesus, pura e simples, ele partir e tomar nas mãos desvairadas a vida de alguém que eu amo, de um ente querido, trucidando-a? Não, Jesus, como que diz Pedro assim? Não, Jesus, aí tá demais, né? Aí Jesus, ainda aí, o perdão assume um papel preponderante. Eu não sei porque Juscelia me mandou estudar isso, gente, mas quando eu fui reler, eu fiquei dizendo, Senhor do céu, como você fala de algo tão difícil de fazer, não é? Mas é porque eu precisava. É porque nós precisávamos, né? Porque a gente não está aqui dizendo que é fácil, não. Né? Então, Jesus já disse, ainda assim, o perdão tem que estar na frente. Mais importante, se nos apresenta o desafio do amor. Como amar alguém que tira a vida de quem ama, de quem a gente ama, né? A situação que nos leva a perdoar. Quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Então, o amor tem que estar lá. Como amar um algoz que tirou a vida de alguém que a gente ama? Já pensaram? Ai, eu não sei. Quando a gente vê uma notícia no jornal, ai, gente, se fosse comigo, não sei o que eu faria. E a gente não sabe mesmo. Só que a Amélia vem nos lembrar, né? Jesus vem nos lembrar, através de Amélia e de Valdo, o caminho correto. E é por isso que a gente precisa estar o tempo todo sendo lembrado. Que a gente esquece. Porque a dor faz a gente esquecer. E aí Pedro fala, mestre, saber que um vândalo retirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa, uma mãe, não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? E aí Jesus, Simão, o Pai estatuiu leis nas quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão de termos, esquecimento da responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais. Referimos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo, desvairado. Jesus não está dizendo, pega ele e bota no colo. Não, não vai acontecer nada com ele, pode fazer o mal, não tem problema. Não, ele está dizendo que não cabe a nós, que a gente também faz isso, às vezes não dessa forma, de tirar a vida de uma pessoa, mas a gente às vezes faz outros tipos de feminicídios, latrocínios, assassinatos. Quando a gente machuca, magoa, quando a gente desiste da pessoa em vida, né, por alguma coisa. Quantas pessoas hoje perdem a encarnação inteira porque brigou com o pai, com a mãe, com o filho, e com a nora, e com o sogro, e não faz o caminho. Então, às vezes, a gente pega outro tipo de arma. O que Jesus está dizendo é que nada escapa das leis naturais de Deus. Mas não cabe a gente, mesmo com a dor, pegar esse ódio e apunhalar a nós mesmos, mesmo com outras dores. Não cabe a nós. Né? Então ele pergunta, e quando a dor é grande, né, como matar um pai, como matar um filho, o que a gente faz? Não me perguntem, porque eu não sei. Eu sei, teoricamente, o caminho. Mas vocês já pensaram, se a dor chega a nós, nesse exato momento, o que a gente faz? A gente joga toda a encarnação fora? Né? Se alguém nos ferir sem motivo, se alguém atentar contra a vida daqueles que amam, o que a gente vai fazer? É isso que a Amélia está aqui futucando a gente. Dizendo, como Jesus diz, eu sei que não é fácil. E não é fácil. Mas existe o caminho do perdão. Que também não é fácil, é um processo. Mas há uma saída, a não ser o ódio e a vingança. Há outra saída.
E ele fala que quem fere, né, também vive. E aí, quando o Simão pergunta, e se acontecer uma coisa tão complexa assim, tão grave, eu não vou conseguir perdoar, Senhor. Como eu faço? E aí Jesus diz, viveremos, Simão. Ninguém mata a vida. Se um dia atentarem contra a vida de alguém que a gente ama, a gente vai continuar vivendo. Óbvio que faltando pedaços, com dores, mas ninguém mata a vida, nem daquele que foi morto. E Jesus diz, prosseguiremos, tanto quanto o criminoso também viverá. E quem será que vai pagar a conta maior? E aí Jesus já fala, jamais te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz, mesmo no meio da dor. Como eu disse, a gente não está aqui floreando algo difícil, é difícil. Mas a gente tem que entender, e que bom que a Amélia vem nos dizer isso, que existe outro caminho. E que eu posso, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o caminho. E a gente, claro, ora que nada disso aconteça. Mas se no meio do caminho a gente tiver os nossos mais íntimos de dor profunda, a gente sempre lembra o caminho que Jesus estava, aquele ser de luz, num ambiente trevoso daqueles homens que o levaram à cruz. E mesmo assim ele ainda deu a opção, teve a opção de perdoar. Eu trouxe uma imagem bem próxima a minha, né? Próxima a mim. E assim como Jesus dava exemplos dele, eu tenho um exemplo para mim. Desde, acho que em outubro, eu me bato com a lições de perdão. Eu vou fazer de conta que eu não sei por quê. Há alguns meses eu estava no meio do vendaval e eu peguei o perdão com as minhas duas mãos, os pés, mordi até de boca. Não sabia onde eu ia chegar. Eu não sabia. Eu estava no meio desse tormento. Eu só sabia que o perdão não ia me ferir. Eu podia não conseguir ficar com ele na mão, eu podia, no meio do caminho, desistir, jogar fora, mas eu estava no meio dessa tempestade. E eu segurei o perdão. Admito que às vezes eu não sei o que fazer com ele ainda. Porque às vezes vem situações e tal, né? Mas eu tomei uma decisão de segurar o perdão. De não liberar o perdão, ficar com ele, mas liberar o perdão para as outras pessoas. Para as pessoas bem próximas a mim. Próximas, assim, do mais íntimo. E eu digo a vocês que valeu muito a pena. Hoje, eu durmo bem melhor do que antes. Claro que ainda é um processo. Eu ainda continuo no meio de certas tormentas. Eu botei ela mais afastada lá, porque eu estava no meio dela. Eu estava lá na árvore, aquela árvorezinha lá. E hoje eu estou com ele aqui. E eu ainda tenho algumas travas, mas eu decidi ainda segurar. Segurei bem pelo meio, para não dar mais a um e menos a outro. E era isso que Jesus fazia. Nos dava o exemplo. Então, eu não sei realmente se a dor bem profunda vier, o que eu farei. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês. É libertador o perdão. Porque a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, a gente respira melhor, a gente consegue raciocinar melhor. Então, a melhor forma da gente resolver as nossas coisas é segurar o perdão. Mesmo que a gente não saiba o que vai fazer com ele. Mesmo que a gente não saiba se a gente vai conseguir dar àquelas pessoas que mais nos ferem. Então, alguns meses eu estava no meio dessa tormenta e continuo bem perto dela, mas eu não solto esse perdão por nada. Porque eu fui a única, tipo assim, a mais beneficiada. Né? Então, eu trouxe aqui, né, as palavras perdoe, e tem P-E-R-D-O-E. Então, eu vou começar de baixo. Pare de carregar pesos que não são seus. Entenda que perdoar não é esquecer. Não é esquecer, gente. Dói. Mas é libertar-se. Reconheça que todos estão em evolução, inclusive você. Todos. Eu não sou melhor do que ninguém, porque segurei o perdão. Eu só fiz uma escolha. Desapegue do que já não serve mais para o seu crescimento.
Desapega o LX. Olhe para trás com compaixão, para essas pessoas com compaixão. A gente não sabe quantas vezes elas virão com a gente. Entregue a dor àquele que pode nos sustentar. E vai. Porque tem coisas que vão além do nosso conhecimento, né? A gente tem que entregar a Deus. Tem coisas que não dá pra gente entender. E se a gente ficar aqui perguntando, ai, por quê? Por que comigo? Por que assim? E eu não digo a você que eu não fiquei, não. Fiquei, às vezes fico. Mas eu entendi que tem coisas que a gente não consegue entender. A gente não consegue decifrar. O próprio Jesus disse, né? Eu não vou dar tudo de vez. Vocês não vão conseguir entender, não vão conseguir digerir. E assim é na nossa vida. E quando a gente faz isso, né? Acontece coisas na nossa vida que a gente nem percebe. Vem dádivas. Então, mais importante, se nos apresenta o desafio do amor. Quanto mais grave é a situação, e difícil é a situação, Jesus diz isso. Mais importante, se nos apresenta o desafio de amar. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente não sabe se é mais fácil dar o perdão ou amar. Amar é mais difícil. Admito a vocês. O perdão em seguir é mais fácil. Mas o amor está ali, se a gente perceber. O amor a nós, o amor às nossas histórias, e o amor a pessoas que nos magoam também. Porque é muito difícil a gente se sentir magoado porque a gente não ama. Incrível que pareça. Então, o perdão é o auge do amor, segundo a Amélia. Mas eles são tão entrelaçados que você não sabe quando um começa, quando um termina, qual que está ali naquele momento, qual que não está. Muitas vezes os dois estão e você nem percebe. Então, entregar o perdão não é impunidade. Perdoar não é deixar o outro ileso às leis divinas. Quando a gente perdoa, a gente não tem o poder de dizer, ó, eu perdoei, mas não quero que ele sofra, não. Não é assim que a banda toca no reino de Deus. Não. A gente pode até tirar queixa na delegacia. Mas das leis divinas, não é assim que funciona. Então, perdoar não é apoiar o erro, não é cancelar a justiça. A justiça humana vai cumprir o papel dela, mas a de Deus é fato. Mas nós não precisamos carregar o ódio, porque o ódio é um veneno que destrói primeiro a quem bebe, por incrível que pareça. Por mais difícil que seja admitir. Então, o poema que a Amélia nos traz, né, o poema supremo, é Jesus na cruz. Mas não é aquela cruz que a gente fica olhando e fica sensibilizando. Ai, porque Jesus morreu. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus nunca quis que o exemplo dele fosse estar pregado na cruz. Jesus só nos ensinou que lá também a gente pode perdoar. Jesus, ele não ensinou o perdão. Ele viveu o perdão. A cruz, quando ele diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, foi a vivência desse perdão. Esse é o poema de Jesus. Esse é o poema do perdão. Mesmo no meio de uma loucura, Jesus, da dor, Jesus disse, perdoa. E quando a Amélia nos traz isso nessa profundidade, a gente para pensar. Quantas vezes as pessoas nos machucam, não é nem nos botar na cruz. Tem uma pessoa me chamando aqui, viu? Só um minuto. O filho, tindão, tindão. Então, quantas vezes as pessoas nos machucam, nem nos botam numa cruz e a gente não perdoa. Quantos pais hoje, porque o filho tem uma opção sexual diferente, porque o filho falou um dia, eles arrastam esse grilhão e não perdoam por uma encarnação inteira, jogando fora aquilo que ele mesmo disse. Não, pode deixar que eu vou levar para a terra e eu dou conta.
E quantas vezes os filhos? Porque os pais são ultrapassados, não sabem de nada, e um dia disse não, e não faz. E aí eles viram inimigos mortais. Esquecendo que eles imploraram para estar ali, voltando à terra através dos pais. Porque ninguém está aqui por livre, espontânea vontade assim, eu acho que eu vou. Não, eu quero ir. Eu quero porque eu preciso ir. E a Amélia, ela começa esse poema quase do mesmo jeito que termina quase do mesmo jeitinho que começa. Primeiro Jesus espairava aquelas coisas, as coisas boas, as luzes. E no fim ela diz assim, naqueles dias, sua voz cantava nas praias e arredores de Cafarnaum, de Betsaida, de Magdala, de Corazim. Aquela luz já não era só luz, era cânticos angelicais. Em meio a toda aquela dor, Jesus ainda deixava a gente, que a gente estava lá, extasiado com a sua fala, com os seus exemplos, com o seu amor, com o seu perdão. E para a gente ir finalizando, eu queria que vocês fechassem os olhos, mas fechassem literalmente. Fechem os olhos. Fechem os olhos e só ouçam a minha fala. Não vale abrir os olhos. Respirem fundo. Entendam. O perdão é um processo transformador que nos liberta de viver plenamente. Vou repetir. Vocês estão com os olhos fechados ainda. O perdão é um processo transformador que nos liberta e nos permite viver plenamente. Sou eu que estou afirmando isso. E ainda com os olhos fechados, eu queria que vocês pensassem. Quem você precisa perdoar hoje, agora? 8 de fevereiro de 2026, às 17 horas e 48 minutos. E se for você mesmo? Será que você já decidiu? Essa é uma oportunidade para libertar e abraçar uma cura que vocês nem vão acreditar que ela está dentro de vocês. Quem você precisa perdoar hoje? Podem abrir os olhos. Eu estou confiando que estavam fechados. E aí eu trago para a gente finalizar uma fala de Emmanuel. Está lá no livro Rumo Certo. Então, à frente de qualquer agressor, ele está nos dando uma fórmula, tá? Não diremos no singular. Eu te perdoo. E sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, no Pai Nosso, né? Ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos, com todas as forças do nosso coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amélia nos traz esse poema para nos lembrar quão lindo, quão sublime, como arte é o ato de perdoar. Obrigada pelo perdão. Gratidão. Elvira, nós é quem te agradecemos, eu em particular, por você ter aceito o convite para estar aqui conosco nesta tarde, início de noite, para falar desse assunto, desse tema, que para mim é um grande desafio ainda vivenciar, praticá-lo, porque em muitos momentos da minha caminhada, eu ainda me vejo vivenciando ou alimentando determinados sentimentos que requer a ação do perdão,
E eu, como espírito imperfeito que eu ainda sou, eu ainda tenho dificuldade de exercitar essa virtude, esse sentimento, que sabemos que é tão necessário e o único prejudicado somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque os outros ou o outro possa até nem estar se importando, sabendo, lembrando, mas quando nós nos apegamos a esses sentimentos inferiores, somos nós que adoecemos, sentimos, nos prejudicamos. Mas eu acredito também que tudo depende do esforço, do empenho e também do tempo. E como Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, eu estou me esforçando. Pode até ser que não esteja no nível que os espíritos superiores esperam, mas eu estou me esforçando para domar as minhas más inclinações, ou as más inclinações que existem em mim, minhas não. Mas e vamos caminhando, buscando dar um passo de cada vez e vencendo a nós mesmos, né? Gratidão por você ter trago esse tema para a nossa reflexão, que a Amélia Rodrigues continue nos ajudando a vencer esses desafios que aparecem em nossas vidas, porque sabemos que nada mais são do que degraus para o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa ascensão. Diga, Washington Barcelona. Antes de Washington falar, não é fácil, você tem toda a razão. E eu sei. Mas, se a gente parar para pensar, Jesus, ele não escolheu os centros de poder. Jesus escolheu as margens, as periferias, os lugares mais esquecidos. Porque é sempre nas margens que está a gente que chora. É sempre lá que está a gente que espera. É lá que está as pessoas que mais precisam. E talvez eu, você, o Washington, Lenita, todo mundo. Porque nós, a gente está às margens desse Pai, né? Nas regiões que ainda doem na gente. Há nomes mesmo, do sobrenome que nos machucam, lembranças que nos queimam, ofensas que pedem muitas vezes a nossa resposta. E exatamente ali, na margem da nossa ferida, que Jesus nos apresenta o perdão. E diz assim, toma aqui, vê se serve. E eu lhe digo, pega, amiga, porque sem ele é pior. Washington. Minha maravilha, que saudade. Olha só, gente. É emocionante sua fala, viu, Vira? Repara só. Como todos sabem, eu sou cria de peixinho, né? E a gente na Gena, lá nos anos 80, nós estudamos a escala evolutiva, que eu recomendo para quem tem dificuldades gerais. Para mim é o maior roteiro de psicologia para você entender o outro. E ao entender o outro, não brigar com o outro, seja quem quer que seja. Então, nós fizemos muitos estudos, a escala evolutiva, a livro dos espíritos a partir da questão 100. Então, eu não sei se eu posso falar, mas assim, eu sou uma pessoa que não tenho nenhum inimigo. Não tenho ninguém que eu não goste. Eu apenas tenho pessoas que eu não me afinizo, né? São 50 anos de espiritismo, no mínimo, que estão labutando, estudando, dando um evento. Então, eu entendo que esse não perdão é ainda incompreensão da realidade em si mesma. Então a gente espera que o outro esteja evoluído. Não, o outro é uma escala evolutiva menor que a minha ou maior, não importa. Cabe a mim a capacidade de entender que essa ação dele é uma ação que ele pode fazer. Quem sabe foi o máximo da evolução dele nesse momento. Então, repetindo, eu sou crente André Peixinho. André é muito crítico nesse sentido. Gente, não avalie o outro, não critique ninguém. Pense em você mesmo, tente se abastecer do bem, do belo, do amor, para que quando ocorrer alguma coisa, você esteja pronto, pleno de bem, de belo, de amor, amorosidade, que aí você não briga tanto.
Às vezes vocês tentam brigar comigo, já arrumaram no trabalho, na faculdade. Você imaginar. Aí eu tinha um colega que aprontava para mim pra caramba, né? E eu sempre ajudei. As colegas, rapaz, você é maluco. Eu falei, por quê? Pô, não, você faz mal com você, critica você pro chefe, fala mal, você ajuda. Eu falei, amigo, é uma pessoa doente. Eu sou um doente, eu não tenho o meu exemplo. Então, tinha umas pessoas que conseguem modificar, né? Dar o exemplo e mudar o outro. Mas é uma tarefa, como eu já falou, difícil. Não é brincadeira. Requer muito cuidado e tato, porque é menos de um segundo que você tem uma atitude besta, por em reflexão, e machuca alguém. Então, é um exercício, também pratico yoga há muitos anos. Então, segue uma série de questões que você vai aprendendo a lidar com o diferente. Minha irmã dizia sempre isso. O melhor da convivência é aprender a viver com o diferente. Viver com quem é igual é fácil, é muito tranquilo, mas quando alguém é diferente, meu amigo, convivência não é brincadeira. E quando o Vira aceitou a fase do Vira, a vingança. Jung fala que a vingança é um veneno que você toma para matar o outro. Imagine a vingança. Olha só, é um veneno, você bebe veneno para querer matar o outro. Então, realmente, Elvira, parabéns pela sua fala. Trouxe reflexões profundas e realmente, digamos assim, fenomenológicas, né? Usando a linguagem da academia e da gente, que é outro conhecimento. Se você não se percebe, não se compreende, meu irmão, vai ser difícil compreender outro. Se eu não me compreendo, se eu não me entendo, como é que eu vou entender alguém? Então, não é brincadeira. Joana escreve 28 livros. Se você espremer todos, condensar, se divulgar, filtrar, sai uma palavrinha só, sai autoconhecimento. Só isso. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Elvira. Gratidão, Washington, pelas colocações. Agora eu vou convidar Antônio para fazer o encerramento. E logo que, depois da música, eu preciso sair, porque eu vou para uma tarefa. E desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. E gratidão pela presença de todos. Se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse
sem nenhuma distinção. Eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Deixando Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver.
agradecemos. Doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.